Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Publicada a resolução do quadro de pessoal 2026, está publicada aí através da resolução de número 5.210. Guardem essa resolução importante que o canal de Educação está trazendo para todos vocês. Uma resolução, gente, que vai falar sobre o quadro de pessoal das unidades escolares na rede estadual de ensino em Minas Gerais. Esse documento, gente, ele é importante porque ele vai falar sobre o comporta das escolas, sobre o quantitativo de servidores nas escolas, sobre o adicional de extensão de jornada, sobre o adicional de exigência curricular. Vai falar também, gente, sobre a questão do período de licença dos trabalhadores, ASB, ATB, especialista, professor. Muita informação que essa resolução fala sobre a distribuição de cargos, aulas e funções na rede estadual, né? Isso sempre dá muita polêmica, a gente sabe disso. E o canal de Educação vai discorrer um pouquinho, apresentando alguns pontos que nós consideramos extremamente importantes aqui para a gente poder trabalhar. Por isso, eu te convido para atuar, para falar um pouquinho sobre a resolução 5.210, de 13 de novembro de 2025. Esta resolução será apresentada para vocês. Vocês estão vendo o logo aí, o número do processo, né? Não sei, tá aí o número certinho, porque foi publicada para todas as escolas da rede estadual de ensino no estado de Minas Gerais. Eu vou fazer o seguinte, vamos ajeitar aqui para eu poder fazer algumas marcações nesta que eu considero uma excelente resolução. Não é excelente porque ela é boa não, tá, gente? É porque ela é fundamental e que vai nortear todo o trabalho dos profissionais da educação, gestores escolares, especialistas, professores, muito especialmente o pessoal aí que trabalha na Superintendência Regional de Ensino, inspeção de escola, né? Porque muitas das decisões acontecem com base na resolução do quadro de pessoal das escolas. Então aqui nós vamos falar um pouquinho, pessoal, sobre apontamentos, tentar fazer uma comparação com a resolução anterior, né? Eu já percebi algumas mudanças aqui. Tomar muito cuidado com aquelas palavras obrigatoriamente, preferencialmente, porque é aí que mora o perigo. O poderá, o deverá, né, gente? Vamos acompanhar essa resolução, por isso que eu te convido agora para assistir esta primeira parte desse vídeo aqui do canal de Educação de Minas Gerais. Nós vamos dividir essa resolução em algumas partes. Essa é a primeira. Participem comigo. E no artigo 1º está aí, ó, gente. Ó. Compete à Superintendência Regional de Ensino. Vocês vão acompanhar aí comigo essa mãozinha aí, o tempo todo aí, passando aí na tela para vocês. No artigo 1º, falando sobre as competências do diretor de pessoal, DIP, do analista educacional na função de inspetor de escola, do diretor de escola em responsabilidade solidária, é claro, né? Cumprir as disposições desta resolução, os anexos e as instruções complementares. Essa resolução ela vai falar, inclusive, sobre a distribuição da carga horária do professor em relação ao regência de turma, regime básico, 16 aulas, o módulo 2, como que deve ser cumprido para todas as carreiras, exceção aquelas que, obviamente, não cumprem o módulo 2, como professor de uso de biblioteca, professor em ajustamento funcional, e dentre outros aí, tá, gente? A gente vai apresentar daqui a pouquinho. Olha, pessoal, no artigo 2º, a gente já tem uma alteração aqui em relação à competência do inspetor de escola, e eu faço essa observação em relação à resolução anterior do quadro pessoal que passou valendo aí todo o ano de 2025. O que me destaca aqui, chama atenção, é essa situação de conferência de documentação, autenticação, exatidão da documentação na unidade escolar, que antes não falava em meio físico ou eletrônico, agora tem essa observação aí, ó, em meio físico ou eletrônico, do jeito que eu estou destacando na tela para vocês aí nesse momento, pessoal. E aí, claro, validando, referendando, antes de seu encaminhamento à Superintendência Regional de Ensino. O artigo 3º eu não vou falar, mas trata-se sobre o ajustamento funcional e a readaptação funcional. Você, servidor, está em ajustamento funcional, saiba que tem um site em que o diretor de escola tem que acessar
e inserir ali o seu plano de trabalho na unidade escolar, tá, pessoal? Presta atenção nisso, porque quem gera isso é a Superintendência Central de Policiamento e Saúde Ocupacional. Eu mesmo tenho servidores na escola lá em ajustamento e a gente insere lá um relatório contendo informações semestrais da adaptação de horário junto ao servidor. Isso tudo é registrado em ata, viu, pessoal? Então chegou o servidor em ajustamento da escola, senta com o servidor, conversa, faz uma ata, chama a equipe pedagógica para ajudar. E aí você tem que acompanhar no laudo, no relatório médico, o laudo emitido lá, o relatório emitido pela Superintendência Central, pelo médico também pessoal, né, do servidor, o que está dizendo ali, mas o que vale mesmo é o médico da Superintendência Central. Lá vai falar se ele tem que ter contato com quem, quanto tempo, se tem uma adaptação de horário também, sabe, gente, questão de medicação. Lá fala um pouco sobre isso, né, e aí você vai adaptar, você vai ajustar o servidor para atender uma função na escola que não sobrecarregue o servidor. Normalmente eles ficam nas chamadas funções, né, para secretaria de escola, ou mesmo eles ficam também junto à biblioteca lá atuando com o PEUB. Ok, pessoal? Bem interessante aí essa questão. Passa aí, conversa aí. Tem a questão do estado fisiológico de gravidez. Como são situações muito específicas, gente, fala sobre direito à estabilidade gestacional, eu não vou falar. Aí você entra aqui em educação física também, no artigo 5º dessa importante resolução, né? Que vai falar que é o seguinte, é um componente curricular obrigatório, todo mundo sabe disso, mas é facultado ao estudante em algumas situações, de acordo com a Lei Federal 10.793 de 2003. É a pessoa que trabalha o dia todo, às vezes, né, gente? Aí chega cansado à noite, vai estudar, parabéns ao estudante que ainda estuda, e que ainda faz educação física, mas ele está dispensado disso, às vezes tem prole, né, gente? A pessoa não dá conta. Aí vai fazer educação física, então tem que observar os termos da Lei Federal 10.739 de 2003, desculpem. Bom, agora chega um ponto aqui, esse é fundamental, porque é a partir daqui, principalmente em relação ao AEJ, que é o adicional de extensão de jornada, e aí, pessoal, começa aí as complicações, né? Onde dá muito problema em escola, porque aqui nós vamos falar sobre a carga horária, a organização do quadro da escola, a organização do comporta da escola, o quantitativo de servidores que a escola tem. E nesse sentido, nós vamos falar sobre a carga horária obrigatória. Regra geral, para atuar na rede estadual de ensino, são 24 horas semanais, são compreendidas assim, 16 na regência, 8 para cumprimento do módulo 2, que representa um terço da jornada, dividido por 2, 4 horas em local definido pelo professor, leva para casa, e 4 horas destinadas aí a serem cumpridas na escola, preferencialmente, pessoal, uns 50% dessas 2 horas, atividades semanais coletivas e individuais. E essas coletivas, elas são coordenadas pelo especialista da educação, tá? Lá mais embaixo a gente vai falar sobre isso aí. Tem um ponto aqui que me chamou a atenção, que é no artigo 8º dessa resolução, que vai falar sobre o cumprimento da carga horária de acordo com cada função exercida. Tem uma tabela lá embaixo, que é o anexo 1, que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, vamos passar o olho nela, tá? Porque senão o vídeo fica muito grande. Mas me chamou a atenção o parágrafo 1º, porque diz o seguinte, a duração da hora-aula de 50 minutos aplica-se apenas ao professor da educação básica, quando na regência de aulas na educação física nos anos iniciais e quando na regência de aulas em componente curricular nos anos finais do ensino fundamental, ensino médio e atuação profissional. Não acredito que essa informação estava na resolução anterior, àquela que falava sobre o quadro de pessoal para 2025. Presta atenção, porque ela foi publicada em 2024, bem no final do ano, igual essa aqui, que está sendo publicada agora, em novembro, e vai valer para todo o ano de 2026. Normalmente eles publicam o quadro de pessoal bem no finalzinho do ano e vai vigir aí todo o ano subsequente, tá, pessoal? Vamos seguir com o vídeo, porque olha o que está dizendo aqui no artigo 9º, aquele detalhe que eu falei do especialista, eu nem destaquei, mas eu vou dar destaque aqui nesse momento para vocês, aqui acompanhem comigo aí, pessoal. Informação que o canal da Educação está trazendo sobre quadro de pessoal para 2026, hein? Olha só que notícia boa que a Secretaria está trazendo aqui nessa resolução importante. O canal da Educação está trazendo, né? Cria a resolução lá e a gente divulga para todos vocês. Por isso que é importante você fazer esse inscrição no canal da Educação. Claro, sempre dar um like, comentar, porque afinal de contas é o canal da Educação falando sobre legislação na Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais. O especialista cumprirá a carga horária de 24 horas semanais.
no exercício de suas atribuições, inclusive no planejamento, na execução do acompanhamento das atividades extraclasse e de caráter coletivo. Presta atenção nisso aí que o canal de educação está trazendo. Vamos pular aqui esses parágrafos únicos, vamos pular esse aqui também que fala do servidor na função de vice-diretor, porque eu já falei. Quando a questão é geral, a gente comenta. Quando for específica, cada servidor vai pegar a resolução que eu vou deixar disponível para você agora, para você fazer o download e fazer a leitura também. Mas olha o que está dizendo aqui o artigo 11. Presta atenção nisso. Bom, o analista da educação básica, que é o AEB, o ATB, que é o técnico da educação que atua na escola, o assistente técnico de educação básica, e o ASB, eles deverão cumprir a carga horária de 30 horas semanais. E aí tem um ponto aqui que é novo aqui nesse processo, tá? Olha o que está dizendo aqui, ó. Distribuídas em todos os dias da semana de forma ininterrupta. Se estão colocando isso é porque alguma coisa está acontecendo lá atrás, hein? Talvez esses problemas com sábados aí, não sei. Mas tem que distribuir todos os dias da semana de forma ininterrupta o trabalho do ATB e do ASB, tá, gente? Presta atenção nisso, hein? Para primeiro, o horário de trabalho do contrato temporário para a função de ATB e ASB é sempre determinado pela direção da escola, tá, gente? De modo a atender às necessidades da unidade escolar. Ah, eu tô chateado porque o diretor me colocou para chegar às 8 horas da manhã e sair 2 horas da tarde. Gente, são 6 horas por dia. Se o gestor fez esse horário para você, é porque ele precisa de você até as 2 horas da tarde. Então tem esse negócio de chegar aí, eu quero chegar às 7 horas da manhã e sair todo dia 13 horas. Quem determina isso é o gestor escolar. Tá, gente? Fica atento aí, porque tá aqui, ó, claro, no parágrafo 1º do artigo 11 dessa importante resolução. E aí, gente, tem no parágrafo segundo aqui uma observação que eu não destaquei, mas tá aqui, ó, as alterações do horário de trabalho durante o período de contratação, mas aqui é durante, tá, gente? É aquela coisa assim, ele determina no início do ano, você vai atuar de 8 às 2, 6 horas semanais, aí ele vai fazer uma mudança, aí não, aí tem que ser justificado pela direção, registrado em ata, e tem que ter um parecer de quem? Do inspetor de escola. Alô, alô, inspetores escolares. Alô, alô, Valéria, inspetora, um grande abraço para você, grande abraço para todos vocês, inspetores, Ângela Márcia, nossos companheiros aí, Miguel aposentado, né? Tá agora no sítio lá em Esmeralda, parabéns aí, um abraço para todos vocês. Vamos seguir com o vídeo aqui, importante falar para vocês, Vivian, Ângela Márcia, tantos Virgínia, que infelizmente, né, gente, a Virgínia não está conosco mais, em função do que aconteceu lá na questão da pandemia, lamentavelmente, e tantos outros analistas que já passaram com a gente, né, e que estão lotados na Superintendência Regional de Ensino, nas 47 superintendências de Minas Gerais. Um grande abraço para todos vocês, inspetores escolares. Bom, Giovana Passos, todo mundo aí. Vamos lá. O analista da educação básica na função de nutricionista é 40 horas semanais. Tá? Vamos fechar aqui, que é destaque. Mas isso aqui é específico, não vou falar. Vamos continuar com o vídeo aqui, pessoal, porque nós temos mais informações tratando agora sobre atribuição de cargos, composição, agrupamento de aulas, turmas, turnos e funções. Isso aqui dá muito trabalho, viu? Dá pano pra manga! No artigo 14 está dizendo o seguinte: atribuição da composição, do agrupamento de aulas, cargos, turmas, turnos e funções aos servidores ocupantes de carga efetiva e de função pública decorrente de estabilidade, registrada obrigatoriamente em ata, deverá ser observar sucessivamente. A gente registra em ata, viu? Vai distribuir? Tudo bem. Tá aqui que tá escrito, registra em ata. Olha o que é observado aqui, sucessivamente. Faça um destaque aqui no sucessivamente. Vamos lá. Primeiro, cargo. Segundo, a habilitação do cargo efetivo. Terceiro, a data da última lotação na unidade escolar / Superintendência Regional de Ensino. E quarto, os seguintes critérios complementares. Você lembra que antes a gente é que fazia os critérios complementares? Agora nós temos um destaque da Secretaria de Educação, porque ela criou aqui vamos dizer assim, ela criou critérios complementares, pessoal. Você achou legal essa ideia da Secretaria? Coloca no chat aí, vamos conversando. Mas vamos lá aos critérios complementares, acho bom a gente conversar sobre isso. O primeiro deles é o seguinte: compatibilidade entre o perfil formativo do docente
e a necessidade da turma. Ou seja, a primeira coisa é o perfil, considerando as características do estudante, o contexto sociocultural, as especificidades das modalidades de ensino e os projetos institucionais desenvolvidos pela escola. É muito critério com isso, viu, gestores escolares, para não ficar selecionando turma para servidor porque gosta dele, porque acha legal, porque é bacana, porque é meu amigo, porque a gente sai para curtir, né, pessoal? Para tomar uma cervejinha. Não, peraí, né? Calma aí. Não é assim. Compatibilidade entre o perfil formativo do docente e a necessidade da turma. Não vai colocar servidor porque é seu amigo. Mas isso não vai acontecer, tá, gente? Infelizmente vai acontecer. B. Valorização da atuação em programas e projetos estruturados da Secretaria de Estado de Educação, quando diretamente relacionado ao desenvolvimento pedagógico e à melhoria dos resultados educacionais da educação escolar, da unidade escolar. Então, muito bem, valorização da atuação em programas e projetos. Terceiro, participação e compromisso pedagógico do servidor com planejamento coletivo. Boa! Execução de PPP, ações de acompanhamento e avaliação das aprendizagens. Outro critério complementar, tá no 4 aqui, sucessivamente, hein? Vamos lá. O que está dizendo aqui? Atendimento aos princípios da inclusão e da equidade, priorizando a alocação de profissionais com formação ou experiência adequada para o atendimento de estudantes público-alvo da educação especial e demais modalidades específicas. Outro aqui, adoção de práticas que garantam a continuidade e a coerência pedagógica entre turnos e nos processos de transição entre os anos iniciais, finais, ensino fundamental e médio, promovendo a integração das ações entre os docentes e a unidade escolar como um todo. E para finalizar os critérios complementares aqui, eu quero saber se essa escola vai poder criar critérios além dos complementares, não é? Porque até então a escola fazia os critérios complementares, discutia, registrava em ata, e agora, pelo que estou vendo, a Secretaria está criando os critérios aqui. E na letra F, utilização de indicadores pedagógicos de resultados educacionais, como aprendizagem, frequência, participação estudantil, como subsídio para decisões de composição e atribuições, sem caráter punitivo, hein? Mas orientador do trabalho pedagógico. Bom, esses são os critérios complementares que a Secretaria de Estado de Educação criou aí para as instituições de ensino, e pergunto novamente, a escola vai poder fazer além desses, né, criar mais critérios complementares, ou teremos obrigatoriamente, que é o que tudo indica, né, porque é uma resolução, que obedecer a estes critérios complementares. Vamos seguir com o vídeo aqui, porque aí fala sobre educação integral, prioridade, já é uma coisa mais particular, específica, eu não vou falar. Olha o que está dizendo aqui, pessoal. Para fins de atribuição de aulas, turmas, cargos e funções, será considerado como de efetivo exercício na escola de origem o tempo de serviço prestado pelo profissional em situações em que estavam em atuação na Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional de Educadores de Minas Gerais nos anos de 2024 e 2025. Esse artigo aqui é novo, tá, gente? E eu vou dizer por quê. A Secretaria de Educação publicou hoje no jornal Minas Gerais o remanejamento, ao que parece definitivo, de servidores, mais de 72 grandes profissionais que estavam lá na Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional, encaminharem para as escolas. Tem escola que não sabe disso porque não recebeu, mas eu mesmo recebi. Uma grande companheira lá que vem novamente compor os nossos quadros, e ela, supervisora, professora regente de turma, foi muito bem recebida na nossa casa. E aí, gente, olha o que a secretaria está dizendo aqui no parágrafo 2º, eu vou repetir. Porque ela estava lotada lá, na escola, antes de ir para a escola de formação, ela tinha o exercício na escola estadual, depois foi para lá, sua pasta foi para lá, para a Escola de Desenvolvimento Profissional de Educadores, e agora eles remanejaram todo mundo de volta para as escolas. Parece que teve algum problema, ao que parece aí, uma coisa que o canal da Educação já até comentou sobre isso. Teve até audiência na LMG. Enfim, para fins de atribuição de aulas, turmas, cargos e funções, será considerado como de efetivo exercício na escola de origem o tempo de serviço prestado
pelo profissional em situações em que estava em atuação na escola de formação e desenvolvimento profissional. Ou seja, é para considerar esses 2 anos, quase 2 anos que eles estavam lá, como se estivessem na escola. Tá, pessoal? Presta atenção, estão voltando esses profissionais para as instituições de ensino. Esse artigo aqui é novo. Esse parágrafo aqui é novo, que está aqui dentro do artigo 14 da atribuição de cargos, composição, agrupamento, aulas, turmas, turnos e funções. Quero mandar aqui um grande abraço, aproveitar a oportunidade para a nossa querida companheira Cláudia Lara. Grande abraço, superintendente de articulação educacional, Cláudia Lara, parabéns e grande abraço para você. Enfim, vamos continuar com o vídeo aqui. E continuamos aqui, gente, as leituras dessa importante resolução, onde fala o parágrafo 3º, diz assim: ocorrendo empate, no caso de empate, gente, aplicação do disposto, aí a preferência, vamos falar de preferência no empate aqui. Maior tempo de serviço na função na unidade escolar, ou na SRE, maior tempo de serviço na função na rede estadual de ensino, idade maior. Bom, vou continuar com o vídeo aqui. Eu sei que muita gente tem interesse, né, com essa parte, porque isso aqui mexe com a vida do trabalhador durante todo o ano escolar. O parágrafo 4º, o tempo a ser computado para efeito disposto no inciso 1 do parágrafo 3º é o tempo de serviço na função, na unidade /SRE, apurado a partir do exercício em decorrência de nomeação, estabilidade ou movimentação ocorrida. Vou fazer um destaque aqui, porque a gente para por aqui e vamos pular o vídeo, tá, gente? Bom, no artigo 15, está dizendo aqui sobre a atribuição da composição, agrupamento de aulas entre professores efetivos, deve ser feita no limite da carga horária obrigatória do regime básico, tem que se evitar o fracionamento de cargos, devidamente registrada em ata e observando sucessivamente composição, agrupamento de aulas conforme a habilitação do cargo para o qual foi nomeado ou obteve acréscimo de titulação. E 2, composição, agrupamento de aulas para o qual o professor possua habilitação específica e formação especializada. Continua o vídeo aqui. Qualquer coisa, você dá uma paradinha, tá, gente? Dá uma paradinha e vai ler essa resolução, porque eu quero fazer os principais pontos, senão o vídeo fica muito grande. Mas aqui, gente, tem muita informação, olha. Vamos seguir aqui, porque eu quero dar destaque, fazendo alguns apontamentos aí, que cada um desses novos elementos aqui, olha. Tem aqui uma situação que é o seguinte, olha só, a gente está dizendo aqui, ó. Artigo 22. Na atribuição das funções de ATB, o diretor da unidade escolar deverá indicar preferencialmente, mas aqui é preferencialmente, não é obrigatoriamente, um servidor efetivo para exercer as atividades relacionadas à caixa escolar. A Secretaria de Educação, eu canso de dizer, tem que dar uma melhora, uma ajuda aqui para os ATBs que atuam nesta função relacionada à caixa escolar. Eu não sei de onde tiraram que não pode falar ATB financeiro. Eu não sei de onde tiraram isso. Mas diz que não pode falar. Aí eles colocam assim, ó, ATB relacionada à caixa escolar. Se você analisar, é a mesma coisa, tá, gente? É o ATB financeiro. A gente chamou ATB financeiro porque, vamos lá, você ser bem sincero, o que são atividades relacionadas à caixa escolar? Financeiro. Pronto. Financeiro. Aí não pode falar, eles criam um jogo de palavras aqui, tá tudo aqui. E cadê o adicional para os ATBs que assumem a atividade financeira na escola? Que ninguém quer pegar. E também não pode indicar qualquer um, porque isso aqui é brincadeira, não. Isso aqui é coisa séria. Você lida com recursos, recurso financeiro, recebimento de mercadorias, aquisição, processos simplificados, obras, alimentação escolar, chamada pública, prestação de contas, pagamento de contas, dinheiro entrando, dinheiro saindo. Agora sim, né? Você não vê que aqui tem que ter uma observação? Tem que valorizar mais. Tem que ter um adicional. Paga aí um adicional para os ATB de R$500. R$500 é pouco. Eu estou dando uma ideia. Paga uns R$500 aí pro ATB. Se quiser pagar mais, paga. Aí vocês vão ver se vai ter briga para pegar essa função aqui. Mas enfim, a mesma coisa o cantineiro. O cantineiro também tem que receber um plus. Está lá correndo risco, mexendo com gás, exposição de fogo, fósforo, óleo quente.
Temperaturas altas. Não tô falando que quem tá lá fora não trabalha não, tá, gente? Tô falando que quem trabalha dentro da cozinha não é brincadeira não. Fora que tem que ter também aquela habilidade, né? Com a alimentação. Aí entra outras questões como o amor. Agora eu sou romântico, o amor, né? Porque tem que fazer comida com amor. Tudo tem que fazer com amor, mas cadê o dinheiro? A gente quer dinheiro também para esse pessoal. Merendeiro de cozinha. Quem trabalha em cozinha também tinha que receber o adicional. É assim que funciona, tá? Vamos lá. Segue o vídeo aqui. E aí, gente, vamos continuar aqui. Ampliação de carga horária. Isso aqui é para professor efetivo. Eu não vou ler. Qualquer coisa, você para o vídeo e dá uma olhada. E aí chega na extensão de carga horária de professor efetivo. E, em regra geral, a gente já sabe. Um professor pode, por exemplo, ele tem ali 16 aulas, ele pode ampliar, pegar um AEJ. Tem a exigência curricular, mas tem o AEJ. Ele pode aumentar suas aulas disponíveis ali, tendo habilitação, e aumentar um pouco o seu repertório aí financeiro, né, gente? E a extensão da carga horária não letiva, ela pode ser obrigatória, aí no caso de profissionais que trabalham com menos de 24 horas semanais. Né? Tem a opcional e tem a permitida. Eu não vou falar sobre isso porque eu já fiz vários vídeos comentando sobre essa matéria. E aí, gente, continua aqui a situação. Ó. Tem a questão da perda também do AEJ, lembrando que quem tira férias prêmio por período superior a 2 meses, perde o AEJ. Mas se tirar um mês, não perde, tá, gente? Aí eu quero só 30 dias de férias prêmio, não perde o AEJ. Aí eu quero 2 meses, você tem que fazer uma declaração de próprio punho e dizer que você está ciente que está perdendo o AEJ. E tem outros motivos que você perde também, que ó, olha aí, ó, tá tudo aqui, ó. Afastamento legal superior a 30 dias, desistência, redução do número de turmas, retorno titular, provimento de cargo, movimentação de professor, resultado na avaliação de desempenho satisfatório, requisição de aulas por professor efetivo habilitado, ocorrência de falta de número superior a 10%, desistência, redução, enfim. Segue o vídeo aqui, porque a gente aqui... Olha, controle desses ADP eu não vou falar, mas tem um detalhe que eu quero dar aqui, uma observação. Olha o que está dizendo aqui em relação à substituição de professores. Tá, gente? Para o analista de educação básica que se afastar de LTS, qualquer que seja o motivo, para você contratar outro, no mínimo, é período igual ou superior a 30 dias. No caso do inspetor de escola, se ele afastar para LTS, tem que ser período igual ou superior a 30 dias. Você gerar uma designação. Para o ATB, são 15 dias. Igual ou superior a 15 dias, tá, gente? 15 dias ou mais. No ASB, 15 dias ou mais. Especialista, 15 dias ou mais. Não mudou nada, tá, gente? Isso que é igual. Professor, qualquer prazo. E o professor regente de turma, o professor de uso de biblioteca, mediador de leitura, eventual, 15 dias ou mais. No caso do PEUB e do eventual. Agora, o regente de turma, se ele afastar, né, gente, e o eventual não tiver substituído ninguém, você não contrata. Beleza, turma? Não contrata. Tá dizendo no parágrafo segundo aqui, ó. A unidade escolar que contar com o professor para substituição eventual de docente não poderá contratar regente de turma por período igual ou superior a 10 dias, tá, gente? Claro que o regente de turma te afastar por mais de 10 dias, né? Aí você vai ter que contratar sim. Tirou 11 dias, tem que contratar, mesmo que o eventual não esteja disponível, não esteja atuando, substituindo alguém. Então, a partir de 11, o eventual estando disponível, usa o eventual. Agora, não tem eventual e o servidor, professor, pegou LTS de 5, 10 dias, pode contratar. O eventual não está lá, o eventual está afastado, ou o eventual já está na sala de aula substituindo alguém que pegou 6 dias de licença, enfim. Tá? Tem observação aqui que mudou, viu? Na resolução anterior, falava em 5 dias úteis. Para quê? O servidor que se afastar de LTS fica obrigado a comunicar imediatamente à unidade escolar, informando o período de encaminhamento do protocolo, né? Encaminhando, o protocolo do agendamento da perícia médica no prazo máximo de 3 dias agora, viu? A partir do primeiro dia do afastamento. Isso aqui antes eram 5 na resolução anterior. Agora são 3. Presta atenção nisso. Então, tirou o LTS. Você é obrigado a comunicar imediatamente à unidade, informando o período e encaminhando o protocolo do agendamento da perícia médica no prazo máximo de 3 dias úteis a partir do primeiro dia do afastamento. Tem gente que fica mandando atestado médico para a escola, não precisa mandar atestado. Tudo bem, se mandar tá bom, mas o certo é isso aqui, ó. Você tem que comunicar obrigatoriamente à unidade escolar,
informando o período e encaminhando o protocolo de agendamento no prazo máximo de 3. Eu vou sugerir uma coisa, entrou LTS, avisa imediatamente, gente. Você tem o WhatsApp hoje, manda na hora. Gerou o protocolo? Manda e no período máximo de 3 dias. Eu mando na hora, tá, gente? Eu sugiro mandar na hora. Presta atenção nisso aí. Alocação de pessoal não vou falar. E aí, vamos entrar na contratação temporária, que agora a gente tem uns 10% de vagas durante o prazo de validade do processo seletivo são reservadas às pessoas com deficiência. Isso é novo. Conforme previsto no artigo 2º da Lei Estadual 11.867 de 95 e tem um decreto estadual 42.257 de 2002. Estabelece normas para definição de cotas de cargos e empregos públicos para as pessoas com deficiência. Viu? Para você consultar a vaga, tá aqui, ó, nesse site aqui, ó, controlequadropessoal.educação.mg.gov.br/divulgação. É só clicar nesse azulzinho aí. Eu vou deixar o vídeo disponível para você e deixa esse link também na descrição do vídeo. Primeiro edital, 6 horas para você respeitar, para você divulgar, porque é aqui nesse site que você vai ver onde é que tem vaga nas escolas. Você que não está entendendo nada que eu estou falando, clica nele que você vai ver lá que aparece um campo onde você vai digitando as informações e aparecem os editais para você saber onde é que vai ter contratação de professor. Você tem que ir levar toda a documentação original. Isso é bacana, tá, gente? O primeiro edital que a escola gera tem que ser respeitado no prazo mínimo de 6 horas. Não pode computar entre 22 e 6 horas da manhã. O segundo e o terceiro edital é 1 hora. Tá? Põe 1 hora, tipo assim, de 7 às 8. De 8 às 9. E vai, 1 hora, no mínimo tem que ser respeitado. E a partir do quarto edital, gente, você pode colocar até aparecer o candidato. Aí tem coisas aqui que são documentos, eu não vou falar. Olha o que eu destaquei aqui no artigo 48 e 51. Está acabando, viu, pessoal? O contratado temporário que não comparecer no dia determinado para assumir o exercício será dispensado de ofício e somente poderá ser novamente contratado temporariamente decorrido o prazo de 30 dias a partir da data de sua dispensa. Isso aqui é o chamado balão de 30 dias, viu? Artigo 51. O diretor da unidade escolar, no ato da contratação temporária, deverá oportunizar meios para que o candidato consiga lacrar. Isso aqui não mudou, não. Está igualzinho o anterior. E inserir a identificação no envelope contendo o questionário de antecedentes clínicos, devidamente preenchido, assinado e identificado, guardando o sigilo das informações nos termos da legislação vigente. O que eu estou querendo dizer com isso? Você vai pegar o envelope, o diretor da escola, a autoridade que estiver designando, tem que oportunizar meios para que você possa lacrar e inserir a identificação no envelope contendo o questionário de antecedentes clínicos. Tem que estar preenchido, assinado e identificado. Tá bom? E não vai ficar se metendo no que ele colocou lá, não. Gente, ali é questionário de antecedentes clínicos. Mas ninguém pode ser desclassificado porque chegou com o envelope aberto. Isso tem um problema danado aí, há uns tempos atrás, e por sorte a secretaria ela resolveu este problema. Tá? E para finalizar a resolução aqui, tem esse artigo 54, eu vou ler porque é pedagógico, é bom que você saiba. Tem que respeitar a licitude de acúmulo de cargos, mas o professor ele pode assumir uma segunda contratação temporária, viu, gente? No mesmo componente curricular, na mesma função, na mesma SRE, valendo-se da mesma prioridade, só que tem um detalhe, desde que não haja no ato da contratação temporária outro candidato inscrito, habilitado e ainda não contratado temporariamente. Eu sempre quis sugerir uma coisa para a Secretaria de Educação, mas acho que eu nunca fui ouvido. Nem vão me ouvir. Mas hoje eu já cansei de dizer. Toda designação ela tem que ser feita com um computador na mesa ligado, em que quando você designa um servidor, você digita na hora o MASP do candidato. Porque quando você digita lá, não tem como. A não ser que não dê tempo mesmo, né? Principalmente período inicial de contratação, início de ano. É porque ainda não deu tempo de inserir os dados do servidor numa primeira designação, numa segunda. Mas a secretaria tinha que dar um jeito de imediatamente inserir a informação no sistema e já ficar registrado lá. De maneira que se um candidato for tentar concorrer e mentir, dizendo que não pegou designação nenhuma, tá, gente? O sistema MASP já está travado naquele município, naquela SRE. Isso é algo que tinha que fazer.
Então, muitas vezes a gente faz a designação, pergunta o candidato se está tudo bem, as pessoas que estão participando ali não estão sabendo, e quando você vai digitar o MAS, você descobre que a pessoa já está vinculada a outra escola. Aí você tem que anular o processo e prejudica o colega que está ali no processo de designação presencial e que vai ter que marcar uma outra por má fé de um candidato. Isso é raro de acontecer? Não vou dizer que é raro não, viu, gente? Acontece muito. Parágrafo único. Será garantida prioritariamente ao professor regente de aula, nas escolas que ofertam educação integral, uma segunda contratação temporária na mesma unidade escolar, desde que exista carga horária disponível. Epa! E aí nós chegamos no antecedente criminal. Você é criminoso? É. Então, desiste de trabalhar no estado de Minas Gerais, porque não tem como, gente. Sabe por quê? Se você tiver com a certidão positiva, já era. Então, presta atenção que ela tem que estar negativa. O que o Estado está fazendo é atender a um disposto na Lei 8069/1990, que nada mais é do que o Estatuto da Criança e do Adolescente. Para atuar em escola, você tem que ter lá no portal gov.br, tirar lá a certidão negativa dos antecedentes criminais, e ela pode ser obtida por meio do Gov ou através do site da Polícia Civil. E para encerrar aqui, o vice-diretor cumprirá a sua carga horária todos os dias da semana, preferencialmente no turno em que se situam as aulas do regime básico. Preferencialmente, tá, gente? E afastando aqui, ó, superior a 30 dias, isso eu não vou falar, mas normalmente funciona assim. O diretor não está na escola, quem responde é o vice. O vice-diretor não está na escola e o diretor também, quem responde é o especialista. E se os três não estiverem na escola, quem responde é o secretário escolar. Lembrando, gente, sem alteração de carga horária de origem, sem remuneração adicional. E segue o vídeo. Vamos encerrar aqui falando um pouquinho sobre essa questão, né, da certidão negativa de antecedentes criminais. Ela deve ser arquivada na pasta funcional. E o servidor que é já contratado temporariamente, já está contratado, mas apresentar uma certidão positiva, ou seja, tem problema lá na Polícia Civil, deverá ser aplicada a dispensa e a rescisão contratual mediante ato motivado. E ao servidor efetivado que apresente certidão positiva, deverá ser dada ciência à diretoria de pessoal da Superintendência Regional de Ensino para conhecimento e encaminhamentos necessários. Gente, quando eu disse que é criminoso, eu estou querendo dizer que, né, que são pessoas que estão com certidão positiva, tá? Porque estão com crimes ali, que aconteceram, alguma coisa, qualquer que seja, enfim, tá? Mas é a regra geral aí, você sabe muito bem, né, dessa situação. Então vou passando para vocês. E para encerrar aqui, gente, olha aqui, ó, esse quadro aqui, ó, que é o anexo 1. Eu vou passar rápido aqui para vocês como é que funciona a distribuição de aulas do professor regente de turma e substituto eventual de docentes. Que o eventual também cumpre módulo, viu? Quem não cumpre módulo é o professor de uso da biblioteca. Você pode olhar aqui, ó, o PEB de biblioteca não cumpre. Vou marcar aqui, ó, para vocês verem, ó. Aí, ó, não cumpre, tá? Pode olhar que aqui, ó, olha aqui, ó, hora, atividade dessa classe, não cumpre. Então, quem que não cumpre, ó? PEB, ajustamento funcional, readaptação de horário, né, nos termos da resolução, não cumpre. Só pegar os tracinhos aqui, o restante todo cumpre. Ó, tem um aqui que não cumpre também, ó. PEB, instrutor de Libras, também não. Olha o outro aqui, ó. PEB, afastado da docência, também não cumpre. Então vamos seguir aqui, ó. Tem mais, ó. Totalmente excedente. Porque tá excedente, né? Também não cumpre. E aí tem outros aqui, ó. CASCAP, PEB, que atua com CREI, CASCAP, também não cumpre atividade extra classe. Vamos pegar aqui um professor, dois aqui, vamos falar de dois. O regente de turma e o regente de aulas. Regente de aula primeiro que tá aqui embaixo é asterisco, tem um asterisco aqui, ó. Vamos ver o que é isso. 24 horas por semana, 16 é dentro da sala de aula. Isso aqui, gente, ó, é dentro da sala de aula, tá? Vou destacar aqui para vocês aqui, para vocês não ter erro, ó. Vou colocar até outra corzinha aqui para ficar mais fácil de definir, o verdinho. Isso aqui tá dentro da sala de aula, ó. Ele dá 16 aulas, 4 você fica em casa, e aqui outras 4 você vai cumprir em local definido pela direção da escola. Beleza? Aí, pessoal, olha o que está dizendo na carga horária semanal e mensal. Dessas 4 aqui definidas pela direção, você divide em 2, tá? Divide por 2.
Aí são 2 horas em atividades individuais e até 2 horas em atividades coletivas. São aquelas reuniões semanais, ou reuniões quinzenais, ou reuniões mensais que o servidor faz, tá? E aí, pessoal, tem o caso aqui do regime base 16, tem o caso do exigência curricular, né? 4 horas de exercício curricular, olha aqui, ó, acrescenta-se aqui mais essas horas. Esse, toma isso aqui, tá? E quando for exercício curricular, foi de 2, ó, tá vendo? Então, quem tiver nessa situação, 16 mais 4 mais 2, ó, soma isso aqui tudo, ó. Tá? Regime de aulas, tá aqui bem tranquilo para vocês entenderem. E olha o professor de comunicação linguagem. Isso aqui também dá muito problema, principalmente quando vai preencher aquele formulário de módulo, gente. Porque cada caso é um caso. Olha só. Tem esse tanto de situação aqui, ó. Tem 16 só. Tem 16 mais 4, tem 16 mais 5. Tem 16 mais 1, tem 16 9. Isso aqui normalmente é ensino médio, né? Me ajuda aí, confirma aí para mim se aqui é ensino médio, pessoal. Depois me dá um retorno aí, tá? Mas enfim, vamos continuar com o vídeo aqui, porque eu vou mostrar para vocês mais... Aliás, não, vou encerrar por aqui, tá, pessoal? Isso aqui é quantitativo de vice-diretor, que, aliás, a Secretaria de Educação podia tanto colaborar, né? Se a escola funciona em 2 turnos, 2 vice. Secretário, Rocieli, 2 turnos, 2 vice. Acaba com essa tabela aqui, ó. Esquece isso aqui, ó. Vamos anular isso aqui, vamos. Cada turno, um vice. Beleza? Tava fácil, ó. Bastava escrever tabela 1. Não existe mais quantitativo de vice-diretor nas unidades de ensino, tendo em vista que para cada turno haverá um vice-diretor. Parabéns. Cheque mate para o secretário se fizesse isso. Tá? Mas, enfim. E aí, pessoal, tem a questão dos ASBs aqui, que o pessoal fala muito. Olha os eventuais. Quantitativo de ATBs por escola é pelo número de matrículas aqui, ó. Escolas com até 150 matrículas, 1. 151 a 300 tem 2, que é o quantitativo de matrícula, qualquer coisa para o vídeo. Olha os ASBs aqui, ó. Número de matrícula de escola que tem de 638 a 702 tem 9. Além dos 9, olha o que fala aqui, ó. Qualquer coisa para o vídeo, ó. A unidade escolar que possui alunos que efetivamente necessitam de suporte nas atividades de alimentação, higiene e locomoção, ela pode realizar contratação temporária adicional, além do previsto na tabela acima, que é essa que eu mostrei agora. Ele pode ter um ASB para cada grupo de 1 a 5 alunos com necessidades de alimentação, higiene e locomoção. Tá, gente? Olha o que diz aqui, ó. Unidade de educação escolar de educação especial. Presta atenção nisso, ó. Não é toda unidade, não. É aquela que tem educação especial. Cada aluno que tiver com transtorno do espectro autista lá, gente, deficiência e transtorno do espectro autista, corrigindo aqui, poderá efetuar contratação temporária, além da tabela, né, dessa tabela 5 acima, de um ASB por turma. Então, se a sala tiver ali um aluno deficiente e transtorno do espectro autista, aí, nesse caso, pode contratar um por turma, na educação especial. Aí tem mais aqui, ó. A unidade escolar poderá recorrer à contratação de empresa. Isso aqui é um verdadeiro absurdo, tá, gente? Isso aqui é um verdadeiro absurdo. Isso aqui é comédia. Vou falar que é comédia, tá? Atenção, atenção. Presta atenção no que eu vou falar. Isso aqui eu chamo de um verdadeiro absurdo. Aqui não é um lugar para colocar isso. Alguém inventou isso aqui. Alguém inventou isso aqui. Isso aqui não é para estar aqui. Isso aqui não tem nada a ver com o quadro pessoal. Isso aqui está errado. Mas por que colocaram aqui? É porque normalmente o diretor fica colocando... infelizmente tem gestor que coloca ASB para subir em telhado, tem ASB para ficar fazendo capina lá. Aí o povo reclama que não tem ASB para cuidar do aluno, que não tem ASB para olhar recreio, que não tem ASB para limpar a sala. E aí, por quê? Porque fica lá capinando, fica lá dando mano. Só que aqui não é o lugar para isso. Aliás, um texto mal redigido não era para estar aqui não, mas olha o que está dizendo. A unidade escolar poderá recorrer à contratação de empresa especializada quando os serviços de conservação, manutenção e limpeza envolver atividades que exigirem conhecimento técnico ou mão de obra especializada conforme a legislação aplicável. Não é lugar para colocar isso aqui não, gente. Mas colocaram. Tem gente que vai aplaudir e vai falar assim, parabéns, finalmente eles estão dizendo assim, ó, para de usar o USB para esse serviço mais pesado aí.
né? Contrata a empresa, mas poderá recorrer, tá, gente? Não deverá, não. E agora embaixo está assim, ó, a unidade escolar que possui grande extensão de área construída ou descoberta, que é acima de 4 mil metros quadrados, com amplos espaços de circulação, pátio, jardim, áreas gramadas, vidraçarias, em quantidade significativa, faz-se necessária contratação de empresa de conservação, manutenção e limpeza desses ambientes. Não é o lugar certo, tá, gente? Isso aqui eu não achei legal, não. Isso aqui você tem que rever aí, mas está acabando com o vídeo aqui. Vou só passar assim o mouse, porque qualquer coisa você dá aquela paradinha, né? Para o mouse, lê a tela, mas quer saber? Vamos parar por aqui? Porque aqui vai falar sobre requerimento de opção para incluir o adicional por exercício curricular. Mais embaixo, o AEJ, né? Condição previdenciária, o AEJ. É muito importante você contribuir, tá, gente? Se você sempre está pegando um AEJ em todo ano, contribua. Porque depois de algum tempo, não sei quanto tempo exatamente, não sei se 10 anos ou a partir de 6 anos de contribuição, você vai ter direito de vincular essa contribuição aí na sua aposentadoria, né, gente? Enfim, se alguém souber explicar melhor, aí tá aí o documento assinado pelo nosso querido companheiro secretário Rosélio Soares. E aí encerro o vídeo por aqui, tá, gente? Vou ficando por aqui neste vídeo demorado, mas extremamente importante, resolução 5210 de 2025. Afinal de contas, estabelecendo normas para a organização do quadro de pessoal das unidades escolares na rede estadual da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. Você quer esse documento? Pede aí, pede agora no chat, pede aí nos comentários, que eu deixei disponível para você. Um grande abraço. Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal da Educação de Minas Gerais. Fique em paz e que Deus te abençoe.